No Oscar de melhor animação desse ano, a disputa estava muito forte entre Aranhaverso 2 e O Menino e a Garça. Mas quem acabou vencendo foi o último filme de Hayao Miyazaki, criador de obras muito conhecidas como A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro. E para comemorar, hoje a gente vai contar para você a história e o que a gente achou do filme O Menino e a Garça. Mahito, お母さん助けてお母さん今行くよ私真人さんの新しいお母さんになるのよ。このお屋敷には時々妙なことがありましてな。Para começar, a gente vai falar as nossas primeiras impressões sobre o filme, em relação à história e à animação nos primeiros minutos. A animação, característica dos filmes do estúdio de Ghibli, continua como sempre muito boa. Cada detalhe nos detalhados cenários consegue ficar em harmonia com a pintura dos personagens no primeiro plano, sendo um pouco mais simples, dando mais profundidade às cenas. O filme te coloca em um ambiente desconhecido a cada momento, nunca fazendo você se sentir em uma zona de conforto, a não ser nas partes que ele próprio representa o dia a dia e as ações mais comuns para as pessoas de uma forma tão bonita como já é comum para o estúdio Ghibli. Além de todas essas características, a trilha sonora é muito presente para construir as cenas e dar a emoção necessária para você entender o filme. Agora a gente vai falar da história completa do filme. Então, se você não quiser spoiler, pula pra minutagem que vai estar aparecendo aí na tela, porque daí a gente vai dar bastante spoiler agora. A história ela começa em uma Tóquio em meio à Segunda Guerra Mundial. Em uma noite em que o hospital que a mãe de Mahito, nosso personagem principal, trabalha, pega fogo. Ele corre até lá para tentar salvar ela, mas ele não consegue ver nada. Cortando para uma cena, agora do presente, de um memorial das pessoas que morreram na guerra. Após um ano, Mahito e seu pai se mudam para a cidade onde a mãe dele nasceu para morar com a irmã gêmea dela, Natsuko, que agora está casada e esperando um filho do pai de Mahito. Ela se apresenta para o Mahito como sua nova mãe e ele fica em silêncio por todo o caminho até a mansão da família, onde ele continua em silêncio, mostrando o grande apego que ele ainda tem pela sua mãe. Lá, ele conhece várias senhorinhas que trabalham para a senhora Natsuko e vê uma garça muito estranha que passa por ele toda hora. De noite, ele tem um pesadelo que faz ele retornar para o dia que sua mãe morreu, então no meio de todo aquele fogo. E no dia seguinte, ele acorda chorando e vai até o lago da casa. Lá, ele vê a garça de novo, que leva ele até uma torre que fica do outro lado do lago. Ele não consegue entrar nessa torre porque a passagem está bloqueada por terra de um deslizamento passado, impedindo ele de avançar. Logo depois, a Natsuko explica que aquela torre foi construída pelo tio-avô dela. Esse tio-avô era um grande homem, muito inteligente, mas leu tanto que enlouqueceu. O Mahito, como é bem maduro, entende toda a situação. Uma coisa que também está incomodando o Mahito é essa nova realidade de convivência entre o pai dele e uma outra mulher que não é a mãe dele. Não só porque ele é uma criança, mas também por conta do apego que ele ainda tem pela mãe dele. Essas dificuldades de adaptação também são representadas na escola, onde alguns meninos batem nele depois da aula, fazendo ele ficar tão estressado e decepcionado com o que está acontecendo na vida dele, que ele pega simplesmente uma pedra e bate na cabeça dele. Essa cena é muito forte. Depois de basicamente recuperado, o Mahito vai atrás da garça, que não para de incomodar ele, repetindo toda hora que a mãe dele está viva e que ele só precisa ir com a garça até um lugar que ele vai achar ela. Mahito se prepara para ir atrás da garça, treinando com um arco e flecha, feito com uma pena da garça. Quando no meio de tudo isso, a Natsuko é atraída para o meio da floresta. E obviamente o Mahito segue, querendo chegar até o lugar onde a mãe dele supostamente foi levada pela garça também. Depois de entrar na torre, a garça ela sai de dentro de uma pintura e fala pro Mahito seguir ele. E a Kiriko, uma das senhorinhas que acabou acompanhando o Mahito na saída até a torre, fala que é uma cilada. Mas o Mahito fala que ele sabe que é uma cilada, só que ele vai mesmo assim. Eles passam por vários cômodos da torre que parece ser bem maior por dentro do que ela é por fora, até eles chegarem em um salão, onde a garça mostra a mãe do Mahito deitada dormindo em um sofá. Mas quando ele chega perto e encosta nela, ela derrete e se transforma em uma poça d'água. E a garça reclama que ele destruiu uma de suas melhores obras, mas que mesmo assim ele poderia fazer uma outra cópia idêntica da sua mãe. Então o Mahito ele fica puto com o desrespeito que a garça fez com a sua mãe.
Ele pega o arco e flecha que ele fez e atira na garça. Ele erra por pouco, mas a flecha ela segue a garça até acertá-la bem no topo do seu bico, porque ela é feita com uma das penas dela mesma. Fazer ela ficar na sua forma meio humana e humanoide esquisita de uma forma fixa, sem conseguir voar. O menino então exige que ele leve ele até Natsuko, só que a garça se recusa. Mas no topo da torre aparece um velhinho que manda a garça guiar o Mahito. O chão começa a sugar ele para dentro e ele se vê em uma ilha onde só o que tem são alguns pelicanos observando ele curioso e um portão de ouro. Que ele se aproxima e lê uma frase no seu topo, que é: aqueles que aprenderem sobre mim perecerão. Daí, todos esses pelicanos que estavam observando ele correm na direção dele e quebram o portão. E uma mulher que passava ali por perto em um barco vê a situação e fica preocupada. E ela vai até lá e salva ele e leva o Mahito junto com ela no barco dela. Acordando no dia seguinte, ele percebe que aquela mulher, na verdade, é uma versão mais jovem da Kiriko, aquela senhorinha que veio junto com ele. E que nesse mundo também existem os Warawara, que são seres pequenininhos que vão se tornar humanos. E no momento que eles começaram a se transformar, uma revoada de pelicanos veio assim do nada e atacou eles para comer. E eles só foram parados quando uma garota, a Hime, com poderes de fogo, espantou eles. Só que ela acabou queimando alguns Warawara no processo. Enquanto isso acontece na realidade do Mahito, o pai dele continua procurando, junto das velhinhas e outros voluntários. Nesse momento, as próprias velhinhas explicam uma nova coisa sobre essa torre, onde o Mahito entrou. Ela, na verdade, não é 100% construção humana. Um dia, um meteoro caiu do céu bem ali, e o tio-avô ficou tão obcecado por esse meteoro que construiu uma torre em torno dele, com o objetivo de explorar melhor aquilo. Agora, sabendo melhor do perigo da torre, o pai do Mahito vai até ela para tentar salvar ele. Voltando pro Mahito, o local onde ele tá tentando chegar até Natsuko, tá lotado de periquitos que comem pessoas. Eu sei, é um pouco estranho, mas pro Miyazaki, o criador do filme, não é tão incomum, já que no filme A Viagem de Chihiro ele também faz várias coisas parecidas. A Natsuko, por incrível que pareça, tá viva e ilesa, mas isso é só porque os periquitos não gostam de comer bebês, e tem um na barriga dela. Eles tentam comer o Mahito, mas a Hime reaparece e salva ele bem em cima da hora, também o levando pra casa dela, pra dar uma descansada e também entender melhor o que tá acontecendo. Durante essa conversa, ela revela ser irmã da Natsuko, e também faz um pão com geleia pro Mahito. Eu sei, qual a relevância dessa informação, mas esse pão é igualzinho ao que a mãe dele fazia. Já recuperados, a Amy explica que essa torre é um local onde todos os universos se misturam, com portas que são caminhos entre eles. Em uma dessas portas, ele encontra a Natsuko deitada. Quando ele vai tentar chegar perto dela, vários papéis ficam puxando e segurando ele, o impedindo de ajudar ela. Só que a questão é que ela não quer ajuda, ela não quer ficar perto dele e até diz que odeia ele, mesmo ele usando a palavra mãe para se referir a ela. O Mahito ele acorda em um outro lugar meio diferente, onde tem um senhor sentado em uma mesa. Ele pergunta para ele se ele é o tio-avô da Natsuko. Ele confirma e fala que é ele quem cuida daquele mundo através de torres de bloquinhos que ele mexe dia após dia há muito tempo. Só que ele tá ficando velho, então ele quer alguém para ser o sucessor. Ele quer que o Mahito seja o seu sucessor e construa a sua própria torre. Mas o Mahito fala que aquelas pedras, na verdade, são malignas, que elas não são as pedras certas. E de repente, ele acorda em um calabouço dos periquitos, preso e prestes a virar uma papinha deliciosa, até a garça aparecer e ajudar ele a escapar de lá. Só que enquanto isso, um rei dos periquitos, junto de outros 2 ajudantes, capturaram a Hime e estão levando ela até o tio-avô como uma moeda de troca para eles conseguirem mandar nesse mundo. Só que o Mahito e a garça seguem eles até esse mesmo local, onde ele encontra o tio-avô e a Hime, e de novo ele pede ao Mahito para ser o seu sucessor. Só que dessa vez ele fala que ele poderá criar um mundo sem maldade e que não foi corrompido. Mas o Mahito ele se recusa mesmo assim, mesmo com ele podendo criar o melhor mundo de todos, ele se recusa, porque ele quer continuar vivendo com as pessoas que ele gosta, com a Natsuko. E até mesmo ele fala que ele é amigo da garça nesse momento, que ele quer continuar vivendo com as pessoas que ele gosta, não no mundo perfeito e sozinho. O periquito rei ouve tudo isso
e fica muito bravo que o tio avô deixou o destino do mundo deles na mão de umas pedrinhas que agora vão ser abandonadas. Então ele se acha capaz de organizar essas pedras por si próprio, só que ele não é, porque elas só podem ser organizadas por pessoas que têm o sangue do tio avô. Então, como era de esperar, elas caem e com mais raiva ainda, o periquito corta elas no meio, fazendo a maior burrada que ele poderia fazer. Se ele ficou puto que o tio avô deixou o destino do mundo deles numas pedrinhas, ele foi mais idiota ainda e cortou as pedras que mandam no mundo deles. O mundo começou a se desfazer, né? A Rime, a Garça e o Marrito começam então a correr para tentar se salvar, não morrer. E ao mesmo tempo, em outro lugar da torre, a Kiriko aparece e encontra a Natsuko. Os dois grupos eles acabam se encontrando naquele corredor com as portas para todos os mundos. O Marrito e a Natsuko, eles vão por uma porta, mas ele percebe que a Rime e a Kiriko vão por outra. E daí, nesse momento, a Rime, ela revela que ela vai ser a mãe do Marrito. E que aquela porta é por causa que elas vão para outro tempo. O Marrito, então, ele fala que ele não queria que a Rime fosse por aquela porta, e ele não queria que a mãe dele morresse de novo. Mas ela diz que mesmo assim, valia a pena só por ter a chance de ser a mãe dele. A Kiriko e a Rime, então, entram por uma porta e o Marrito e a Natsuko entram por outra ao mesmo tempo. E agora, já no mundo deles, a Garça pergunta se o Marrito se lembra do que tudo isso que aconteceu, de toda a história em si. E o Marrito fala que sim, que ele se lembra de tudo. Então a Garça afirma que para ele lembrar disso, ele tem trazido alguma coisa com ele. Então o Marrito ele pega e mostra um amuleto da Kiriko que ele pegou na casa da Kiriko jovem. Daí o amuleto, alguma magia acontece, ele se transforma na própria Kiriko velhinha. E o pai e as outras velhinhas que estavam à procura deles encontram eles e finalmente eles se encontram. O filme termina quando se passa alguns anos e agora o bebê do Natsuko, que agora nasceu e já tá grande, e toda a família, eles estão se mudando para Tóquio depois da guerra acabar. Então, O Menino e a Garça é meio confuso e tem um ritmo meio lento. Só que eu não falo isso de uma forma ruim, é pra falar mal do filme, mas sim pra me justificar o fato de que eu não gostei tanto do filme. E que o problema é mais comigo, do meu gosto pessoal, de não gostar tanto de filmes mais lentos e assim, com uma história mais complexa demais, e não com o filme. Mas agora, ignorando só essas duas coisas que é muito da minha opinião pessoal, a história é muito boa. Ela tem um mundo mágico muito bem criado e criativo. Os personagens eles são muito legais, como o próprio Marrito, com o trauma de ter perdido a mãe e depois aceitando esse fato e aprendendo a gostar da sua tia Natsuko. Outro personagem muito legal, junto de outros personagens muito engraçados, como a Garça e a Kiriko, mas que não são só alívios cômicos que têm uma zero importância no final, como acontece em alguns outros filmes. A animação não tem nem o que comentar, é perfeita, com as paisagens lindas, criaturas e personagens muito bem desenhados, com algumas cenas como a que ele corre em direção ao hospital, sendo muito bem feitas e passando muito bem a sensação que era para ser passada. Dito isso, eu vou dar uma nota 8,8 pro roteiro e não tem outra nota a não ser um 9,5 pra arte, e na nota geral eu vou dar um 9,5 mesmo. O filme é muito bom na minha opinião. Ótimos desenvolvimentos de personagem, cada situação que o Marrito passa agrega no personagem que ele se tornou no final do filme. A história é um pouco mais calma e simples até a metade do filme, com alguns elementos mágicos. Mas daí pro final, o filme lembra muito mais o mundo de A Viagem de Chihiro, com tudo e todos fazendo parte de um universo, de um organismo bizarramente criativo. Sobre animação e arte, a gente já está acostumado com o padrão do Estúdio Ghibli, e em geral, ele segue muito bem esse altíssimo padrão. Personagens cativantes, cenários lindos e uma trilha sonora muito presente. Talvez a única coisa que eu não gostei tanto foi a velocidade que as coisas acontecem. Depois de ver o filme, você precisa ficar um tempinho pensando para processar e entender o que aconteceu, além da sua mensagem. Considerando tudo isso, as minhas notas são 9 para arte, 9 para roteiro e no geral, obviamente, 9. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do grande filme ganhador do Oscar.
E se você gostou, dá um like e dá uma chance aí para nossos outros vídeos do canal. Valeu por ter assistido até aqui, falou, valeu e tchau! Agora, sabendo melhor do perigo da torre, o pai do Marito vai até ela para tentar salvar ele. Bernardo? Tô aqui. Ué, só Ah, vai... tá. Nossa, por que eu parei, cara? Por que eu parei? Por que eu parei?